Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo, que quer a contratação de Colídio, atacante argentino de 25 anos de idade que pertence ao River Plate. Ele era, depois do Mastontono, o jogador mais destacado do clube argentino. O Mastontono, você sabe, foi vendido para o Real Madrid por 200, deixa eu pegar o número direitinho, 239 milhões de reais. Também por causa desse negócio, dá para dizer que o River Plate não tem qualquer emergência ou necessidade de venda de atletas. Isso dificulta a situação do Flamengo em relação ao Colídio. O Fla, que ainda nem apresentou proposta ao time argentino, as primeiras conversas aconteceram com o staff do jogador. A multa rescisória do Colídio é de 30 milhões de euros, mas o Flamengo não tem a intenção de chegar a tais cifras. O Colídio, de fato, é muito bom jogador e, para mim, seria titular absoluto nessa equipe rubro-negra. Flamengo que prepara mexidas importantes no seu elenco. Para o ataque, por exemplo, existe a chance real de Pedro, Everton, Cebolinha e Michael serem negociados. Só para completar, o Flamengo, que já está em território brasileiro, se recuperando da eliminação nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, derrota por 4-2 para o Bayern de Munique. Bora falar agora sobre o Flamengo, que abriu negociação para a renovação do contrato de Wallace Ian, uma das grandes joias do rubro-negro nos últimos tempos e enorme destaque na Copa do Mundo de Clubes, marcando gols, entre eles no Chelsea. Pois bem, o Wallace Ian tem salário bem baixo, de R$ 16.500, ainda dos tempos de atleta da base. Até por isso, sua multa rescisória no futebol brasileiro é de apenas 33 milhões de reais. E é preocupado com esse número que o Flamengo já abriu conversas e nessa semana se reuniu com representantes do atleta. A ideia é garantir um belo aumento salarial para que, ao mesmo tempo, a multa rescisória no Brasil e no exterior seja elevada. Dessa maneira, o Wallace Ian fica no Flamengo sem grandes riscos. Só para completar, em relação ao jogador, temporada de 16 jogos, 6 gols e 3 assistências, mesmo jogando poucos minutos. Quero completar o noticiário do Flamengo, lembrando que Juninho, atacante contratado no início da temporada, tem 2 propostas, ambas da Arábia Saudita. O Al Riyad e o Najna fizeram oferta. O Juninho e o Flamengo ainda não tomaram uma decisão, essa posição vai ser definida nos próximos dias, também dependendo do que disser o Felipe Luiz em relação ao atleta. Vamos lá, galera. Antes de mais nada, pergunta aí para vocês. Tem vaga no Flamengo? Ó, publicação aqui do Coluna do Fla. Dirigentes da Juventus convocam os agentes do atacante Vlahovic para discutir a rescisão de contrato. O jogador não está nos planos do treinador Igor Tudor, que escalou o Sérvio em apenas um jogo como titular da Copa do Mundo de Clubes. Sendo assim, o atacante deve ficar livre no mercado para assinar com outros clubes. José Boto, diretor do Flamengo, já demonstrou interesse na contratação do atleta. Isso aqui é segundo o jornal Futebol Itália, obviamente da Itália. Lembrando que esse atacante, José Boto, elogiou recentemente, e esse atacante foi, entre aspas, quem atrapalhou o Pedro quando o Pedro estava na Fiorentina, porque o Pedro acabou sendo reserva dele. Na ocasião, o Pedro acabou vindo para o Flamengo, então, de uma maneira indireta, o jogador acabou ajudando o Flamengo, porque na época o Pedro não estava sendo utilizado, veio para o Flamengo por empréstimo e o restante da história vocês já sabem. Então, a pergunta, tem vaga no Flamengo? Quero a opinião de vocês. Ah, não tem vaga, Pedro tem que ser titular. Enfim, podem comentar à vontade, levantei esse debate aí para vocês. Por falar em futebol italiano, segundo o GE, 2 clubes da Itália, grandes, querem o Léo Ortiz. Juventus, próprio Juventus, e Roma. Eu entrei em contato com o Flamengo para saber se teve consulta. O que falaram o empresário diz que tem um interesse, mas nunca chegou proposta. Então, até o momento, apenas especulação na visão do Flamengo. Se chegar alguma proposta, a proposta será avaliada, assim como acontece com todos os jogadores. Flamengo quer vender? Não. Flamengo tem interesse em vender o Léo Ortiz? Não. Flamengo botou o Léo Ortiz à venda? Não. Flamengo pode vender Léo Ortiz? Claro que pode, depende da proposta, mas a proposta tem que ser muito boa financeiramente falando. Outro dia falaram do Olympiacos, 15 milhões de euros. Gente, o Olympiacos pega a história do Olympiacos, pagou no máximo 3 milhões de euros em zagueiro, então não faz o menor sentido. Juventus e Roma, a gente sabe que quer o Wesley de qualquer jeito. Será que quer o Léo Ortiz também? Eu vou duvidar, tá? Me dá o direito de duvidar que Juventus e Roma estão de fato interessados em Léo Ortiz, embora seja jogador ganhando destaque com a camisa do Flamengo e sendo até convocado para a seleção brasileira. Quem está de saída
é o jovem Vitor Hugo. Lembra do Vitor Hugo? Eu sei que vocês lembram do Vitor Hugo, jogador de 21 anos, que se destacou na categoria de base do Flamengo, tratado como joia, mas não se firmou no elenco profissional do Flamengo. Eu acho que não se firmou por vários motivos. Além de ter uma concorrência muito grande, eu até hoje não sei dizer para vocês qual é a posição que o Vitor Hugo joga. De verdade, isso não enfim, uma crítica em tom pejorativo ao jogador. A questão é o seguinte, o Vitor Hugo volta ao Flamengo. Qual função ele faz? Ele já fez volante, ele já fez meia, ele já fez atacante pela beirada, ele já jogou centralizado com o Dorival Júnior. E assim, em determinados momentos, com alguns jogadores, a gente chama isso de versatilidade. No caso do Vitor Hugo, eu não chamo de versatilidade. Ainda é uma incógnita. Eu não sei qual é a posição dele, de verdade. Não sei mesmo. E é um jogador que já atuou bastante no time profissional do Flamengo. Por exemplo, em 2023, ele fez 46 jogos. Marcou 3 gols, 2 assistências. Em 2024, antes de ser negociado, naquela negociação envolvendo Alcaraz, ele foi emprestado ao grupo do Southampton, que botou ele para jogar no futebol turco. Em 2024, ele jogou 22 partidas pelo time profissional do Flamengo. Agora, no empréstimo ao Göztepe da Turquia, ele fez 35 jogos. Obviamente, nem todos como titular. Pelo contrário, a maioria ele não foi titular e fez 3 gols. E ele não foi comprado. Aí, teoricamente, iria retornar ao Flamengo. Eu avisei a vocês que o Felipe Luiz não iria utilizá-lo. Embora muita gente tenha duvidado, inclusive um membro da família dele veio, entre aspas, me questionar da informação. Falei, amigo, eu não invento. Obviamente, isso aqui foram pessoas do Flamengo que me falaram. E ele não será utilizado. Ah, vamos ver. Beleza, tá aí, ó. Ele tá de saída para o Famalicão e o Flamengo tá vendendo o jogador de graça. Como é que foi a negociação? O Flamengo hoje não tem nenhuma proposta por Vitor Hugo, melhor que a do Famalicão. O que o Famalicão queria de Portugal? O Flamengo, me dá 70%, fica com 30% dele, de graça o jogador, liberação de graça, e aí, na futura venda, vocês têm direito a 30%. O Flamengo, não, calma aí. Embora o jogador não tenha proposta agora, essa proposta não faz o menor sentido a gente aceitar. A gente topa 50-50. Beleza? Aí o Famalicão aceitou. Beleza. Agora se acerta com o jogador. Se acertaram com o jogador, contrato de 3 anos. Por que o Flamengo aceitou liberar de graça, sem compensação, e ficando com 50%? Porque, historicamente, o Famalicão é um clube que vende muito bem os seus jogadores. É top 5 na Europa considerado. É só vocês caçarem no Google que vocês vão ver isso. Então o Flamengo entende que é melhor não receber nada agora e apostar nessa futura venda do Vitor Hugo, que ele tem chance sim de se destacar no futebol português, e aí nessa futura venda o Flamengo pega 50% da venda. Exemplo, se ele for vendido por 10 milhões de euros para qualquer outra equipe do futebol europeu, o Flamengo vai ficar com 5 milhões de euros, maior do que a opção de compra que ele tinha agora recentemente no empréstimo. Então, a jogada do Flamengo pensando no futuro, não é pensando no agora. Poderia cobrar ali, beleza, 2 milhões de euros, o jogador está em baixa. Tu cobra 2 milhões de euros, não fica com nenhum percentual e futuramente você não pega nada. Então, não faz sentido para o Flamengo, na visão do Flamengo, tá? Então, assim foi a negociação, o jogador está de saída do Flamengo. Outra informação aqui, galera, vamos lá. Segundo Coluna do Fla, o Flamengo sondou o atacante Mikael Johnston. Rapaz, confesso que eu nunca ouvi falar nesse atleta. Eu até entrei para pesquisar. É um irlandês, 26 anos, está jogando na Inglaterra, no West Bromwich. Acho que é assim que se pronuncia, peço perdão aí. Mas ele é cria das categorias de base do Celtic, da Escócia. Passou pelo Vitória de Portugal, Vitória Guimarães de Portugal. Aí teve uma outra passagem pelo Celtic e atualmente está no futebol inglês desde a temporada 2024. 41 jogos, 3 gols e 5 assistências na temporada 2024-2025. E o site Coluna do Fla até botou aqui, ó, o Flamengo colocou no radar o atacante Mikael Johnston, do West Bromwich Albion, do Reino Unido. Na temporada 2024-2025, o escocês de 26 anos
Entrou em 41 jogos, sendo 25 como titular, marcou 3 gols e teve 5 assistências. Eu vou ser bem sincero, eu conheço nada desse atleta. Qualquer coisa que eu falar, eu vou estar mentindo, eu nunca assisti a um jogo dele. Ah, isso é um erro do Vene? Talvez, mas assim, eu sou um ser humano, não tem como eu conhecer todos os jogadores. O que eu estou trazendo aqui são estatísticas. Agora, me parece uma contratação à la Juninho, né? Um jogador desconhecido, mapeamento de mercado, enfim, seria uma aposta na minha concepção. Não acho que seria um jogador para chegar a ser titular absoluto. O que me falaram no Flamengo, só trazendo ao lado da apuração, teve a consulta para saber se ele jogaria no futebol brasileiro, se ele toparia, o empresário ficou de responder depois, então não tem uma proposta oficial. De fato teve uma sondagem aí do Flamengo, como o site Coluna do Fla noticiou, nós confirmamos essa sondagem, não passou disso, segundo pessoas do Flamengo. O foco total está em Jorge Carrascal, que esse aí vai ser um investimento bem alto, estamos falando de cerca de 12 milhões de euros, dá muita grana, gente. 12 milhões de euros, fazer um cálculo rápido aqui, vamos lá, 12 vezes 6,4, quase 80 milhões de reais, bota aí pagamento de, enfim, para empresário, imposto, vai para 80 milhões de reais. Então, seria uma contratação bem alta e já já a gente vai ter atualização sobre o Carrascal. Valeu, galera? Tamo junto, beijo, até o próximo vídeo. Fui! É isso aí, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do Flamengo. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo do Mengão aqui no canal Flamengo News.